Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente está observando essa tragédia no Rio Grande do Sul, quando a Força Aérea Brasileira disse que passou a utilizar uma aeronave já remotamente pilotada, um tipo de drone, para ajudar na localização e identificação de vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Já são 78 mortos, 105 desaparecidos e uma tentativa de dar assistência às pessoas que estão desabrigadas, que estão desalojadas, municípios que estão em calamidade pública, né? Boa parte do estado está submersa e muitas autoridades estão se movimentando. No fim de semana a gente viu presidente do Senado, da Câmara, o presidente da República, também representantes do Judiciário estando lá no Rio Grande do Sul para demonstrar esse apoio. A gente já vai colocar aqui o nosso repórter que está acompanhando em loco toda essa movimentação lá de Porto Alegre, mas queria te ouvir um pouco dessa comoção e dessa tentativa de mostrar união, né, para pelo menos nesse momento a gente ter uma demonstração de força para responder rapidamente essa calamidade. A gente já tem o Luciano conosco, o Luciano Nagel, repórter especial do Eldorado lá em Porto Alegre, que traz mais detalhes para a gente sobre os resgates que ainda estão acontecendo por aí. Luciano, bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol, Heisen e Eliane, agora que está no estúdio conosco também. Moradores aqui das ilhas também estão sendo resgatados já desde o final de semana, né, chegando na usina do gasômetro através de barcos, né? Durante o final de semana, a reportagem da Rádio Eldorado esteve lá. Eu conversei com Yara Silva Cavalheiro, ela que tem 34 anos, é empregada doméstica e vive na Ilha da Pintada, no Lago Guaíba, aqui em Porto Alegre. A região está totalmente inundada, o Guaíba está com 5 metros e 23 centímetros, né? Ela foi resgatada por vizinhos em um barco e ela compartilha com os ouvintes o momento de tensão. Vamos ouvi-la. Como a gente está acostumado que dá enchente, né? A gente achou que não ia ser nada anormal. Mas começou a subir. A gente foi ficando. Como a minha casa tinha o segundo andar, eu achei que não fosse precisar sair. A gente estava em 8 pessoas no segundo andar, esperando o resgate. Agora a água estava chegando no andar de cima. Aí não tinha mais como ficar mesmo. Aí nos resgataram. Com a voz bastante embargada e bastante lágrima também nos olhos, a Yara expressou a sua gratidão, não só ao povo gaúcho, mas a todos os brasileiros por ela chegar em solo firme. A gente perdeu tudo e chegar aqui e ser tratado desse jeito não tem nem palavra que descreva, sabe? Porque a gente tá sem rumo, a gente não sabe para onde vai, o que vai fazer. Aí a gente chega aqui, vocês querem comida, vocês querem roupa, não tem palavra que descreva, sabe? A usina do gasômetro é um dos principais locais de resgate aqui em Porto Alegre. Ela está composta por vários voluntários, com lanchas, com barcos, com jet skis, homens e mulheres do Exército atuando nesse momento, polícia militar, polícia civil, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né, tudo na beira do gasômetro, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. É muito triste ver esse ponto turístico totalmente alagado. As vítimas que chegam ali, elas recebem esse atendimento de imediato, elas passam por uma tiragem muito rápido no posto de emergência, que é improvisado ali mesmo, como se fosse um hospital de campanha. Na verdade é um hospital de campanha, né? Logo depois eles recebem, de receber esses primeiros atendimentos, os flagelados, eles recebem alimentos, recebem cobertores, né, são bem agasalhados, recebendo atendimento psicológico, e daí são encaminhados
para um dos 58 pontos de atendimentos já espalhados aqui por toda Porto Alegre. Para vocês terem uma noção, ginásios de esportes abriram suas portas, as escolas que não foram inundadas nas partes mais altas também estão servindo como abrigos e pontos de recebimento de doações. Clubes esportivos, como temos aqui a Sojipa, também está abrigando pessoas, dando atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, né? O prefeito Sebastião Melo, daqui de Porto Alegre, também informou ontem à noite que as aulas da rede municipal estão suspensas por tempo indeterminado. Na verdade, é uma corrente de solidariedade, pessoal, não só do povo gaúcho, mas de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Inclusive, a Defesa Civil de São Paulo, neste momento, está enviando dezenas, centenas de colchões, entre outros produtos e alimentos não perecíveis, produtos de higiene. O voo está saindo agora há pouco de São Paulo e vem para Porto Alegre, só que o detalhe, ele não vai pousar aqui no Aeroporto Internacional Salgado Filho, porque está tudo alagado e o aeroporto já está fechado há uns 3 dias. Esse voo, o avião pousa em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, já que esse aeroporto aqui está fechado. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano, nosso repórter especial de Eldorado lá em Porto Alegre, trazendo todas as informações do que está acontecendo nesse começo de semana, né? Com ainda muito trabalho e muita gente para ser resgatada. Bom, Eliane, agora sim, esse panorama até dessa movimentação, não só da população, que é algo, né, que deve ser sempre ilustrado, essa comunidade que se faz ali para atendimento das pessoas que têm um pouco melhores condições, né, para ajudar quem não tem nada, mas também dessa movimentação institucional. Exatamente. É aquela história de fazer do limão uma limonada, porque o presidente Lula chegou ontem, voltou ontem rapidamente ao Estado e olha só, ele, presidente da República, presidente do Executivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, que nasceu no Rio Grande do Sul, apesar de ter feito carreira no Paraná. O que isso significa? Significa o seguinte, que rixas à parte, o mais importante nesse momento é a união institucional, a união do povo brasileiro para ajudar o Rio Grande do Sul, que vive a sua maior, principal, mais chocante tragédia em toda a sua história. Então, essa simbologia da foto de todos eles juntos é muito importante, porque a gente sabe que há um mal-estar entre Executivo e Senado, entre Senado e Câmara, entre Congresso e Judiciários, Supremo contra o Senado, enfim, e tudo isso ficou em segundo plano, além da questão simbólica, né, do exemplo, há também as soluções que estão sendo estudadas. São soluções de várias frentes, então o pacote de socorro inclui a liberação de verbas fora do limite fiscal, né, com a decretação de estado de calamidade, que já pode chegar hoje a 344 municípios. Isso significa que o controle fiscal fica em segundo plano, né, o mais importante é liberar os recursos necessários, né, também estão revendo a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, flexibilizando, né, os gastos dos municípios, principalmente, claro, os municípios atingidos, e liberar as emendas. Então, aquelas emendas de senadores, de deputados da região sul,
estão sendo todas canalizadas para a emergência. Além disso, né, Carol, Heisen e ouvintes, você tem uma atuação muito firme das Forças Armadas. Eu tenho acompanhado os vídeos. Ontem eu vi um vídeo do helicóptero e das equipes da Marinha resgatando uma mulher grávida de gêmeos, o outro bebezinho dela e o marido do telhado de uma casa. Gente, imagina a aflição, uma mulher grávida de gêmeos, né? O filho bebezinho, o marido, ela, todo mundo em cima do telhado, sem ter como pedir ajuda, sem ter comunicação, né? E a Marinha está fazendo esse rastreamento, né? E conseguiu resgatar. E são vários, centenas de resgates. Tem 13.500 militares atuando nesses resgates, 32 helicópteros, 100 embarcações, 81 viaturas, e tem a sociedade civil, né? A sociedade civil brasileira nessas horas toda muito solidária, e eu cito um exemplo. Os surfistas brasileiros que são premiados pelo mundo afora, estão se dirigindo, se é que já não chegaram ao Rio Grande do Sul, para prestar socorro às vítimas. Isso tudo o que engrandece a alma no momento do desespero. Seguimos com o Jornal Eldorado, dentro da coluna de Eliane Cantanhede. A gente vai falar agora da guerra entre Israel e o Hamas, negociações ainda em andamento, iminência de invasão de Rafah por Israel, e a guerra que completa amanhã exatamente 7 meses, mas também com protestos nos Estados Unidos que se intensificaram nesses últimos dias dentro de universidades. A gente vai trazer todos esses assuntos, primeiro num olhar direto dos Estados Unidos, do professor Carlos Gustavo Poggio, que é pesquisador da área de relações internacionais, com foco em política externa dos Estados Unidos e América Latina, e professor associado da Berea College, em Kentucky. Professor, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado. Bom dia, Aysen. Prazer conversar com você, com quem nos ouve aí pela Eldorado. Bom, primeiro a gente queria um panorama do senhor e uma análise sua também de como estão os protestos pró-Palestina e também com respostas a favor de Israel dentro das universidades americanas. Qual a dimensão, qual a magnitude desses protestos e como o senhor os analisa, professor? Olha, Aysen, o que tem sido colocado aqui, de fato faz sentido, alguns paralelos, né, que nós estamos vendo aí um movimento que não se via desde 1968. Né? Então tem uma série de paralelos que têm sido feitos com esses atuais movimentos de protesto em campos nos Estados Unidos, notadamente em Colômbia. Né? Colômbia foi um centro importante durante os protestos de 68 e que, portanto, tem aí um paralelo a ser feito. Agora, quando a gente faz esse paralelo, né, a gente também precisa compreender quais foram as consequências políticas do que aconteceu em 68 para tentar compreender se a gente pode, de alguma forma, entender se vai haver também consequências do ponto de vista do que acontece agora em 2024. Né? E o que a gente viu, 68, o que aconteceu, nós estávamos nos Estados Unidos no auge da guerra do Vietnã, né? Então, portanto, os protestos onde o envolvimento dos Estados Unidos na guerra era muito direto, e a resposta da polícia foi uma resposta bastante violenta, né? Mais violenta do que a resposta que nós vimos acontecer agora em 2024. Mas os resultados, isso pouca gente fala, né? O resultado de 68, ou presta atenção a essa questão, é que ao invés dos Estados Unidos, ou seja, ainda que tivesse efeitos do ponto de vista da sociedade, a guerra do Vietnã já estava se tornando uma guerra muito impopular, mas o impacto de 68 é que acabou que houve politicamente uma reação da sociedade norte-americana que acabou naquele ano elegendo o candidato que se colocava como candidato da lei e da ordem. Né? Grande parte dos Estados Unidos olhava para aqueles protestos não com muita simpatia. Eu falo isso morando aqui no Kentucky, né, que é um estado que fica fora desse circuito, né, Washington, Nova York, das grandes cidades, é que a gente vê meio, de fato, este Estados Unidos profundo, digamos assim. Né? Então existe, em certa medida, uma posição que é uma posição um pouco
complexa, né, com relação a como a população americana, a sociedade americana enxerga esses protestos. Hoje o candidato que se coloca e usa, inclusive, esse mesmo slogan, né, a lei e a ordem, é o Donald Trump. Então, em 68, o país acabou sendo puxado para a direita com a eleição do Richard Nixon, né? Nessas eleições de 2024, ainda é cedo para dizer, mas se a gente está fazendo esses paralelos, acho que é uma questão que a gente tem que ficar atento. E nesse caldo, a gente tem o exército israelense começando hoje uma série de avisos para que os palestinos evacuem os bairros orientais de Rafah, ali bem perto da fronteira com Israel, antecipando uma ofensiva terrestre na região. Né, essa ação aí visa atingir o que Israel considera esse último reduto, o grande reduto do Hamas no sul da faixa de Gaza. Ontem, o primeiro Benjamin Netanyahu reiterou a pressão internacional para interromper a guerra em Gaza, em um discurso inflamado que marcou o dia anual em memória do Holocausto no país, dizendo que se Israel for forçado a permanecer sozinho, Israel permanecerá sozinho, e as negociações por trégua não estão avançando. Então, nesse caldo, que avaliação você faz da pressão que recai, né, sobre especialmente o presidente Joe Biden? Essa é uma outra questão que ilustra muito claramente, né? Existe uma certa ilusão de que os Estados Unidos e o presidente Biden teria praticamente um controle direto sobre a política externa israelense. Ainda que seja bem verdade que haja uma relação muito próxima, tem uma comunidade, inclusive o lobby no Congresso norte-americano, que trabalha muito fortemente próximo de Israel, né, ajuda militar, etc., assim como os Estados Unidos também fornecem ajuda militar a outros países da região, como o Egito, por exemplo, né? Então existe uma relação muito próxima dos Estados Unidos com Israel, mas isso não se traduz, e principalmente no momento que você tem Netanyahu de um lado e Biden do outro, não se traduz numa influência direta dos Estados Unidos sobre Israel. Você veja aí o próprio Netanyahu quando ele diz: iremos mesmo sozinho. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: eu não vou ligar para as pressões que vêm dos Estados Unidos, porque eu tenho aqui algumas metas que eu me coloquei que eu acho que são mais importantes, né? Então isso é uma questão também que começa a gerar alguns atritos, né, com o governo norte-americano. Notadamente, o Netanyahu ele tem um histórico, ele já está no poder, né, em Israel, vai e volta já há muito tempo. Ele tem um histórico de relações ruins com presidentes democratas, como é o caso do Joe Biden. Ele não teve uma relação muito ruim com o Barack Obama, não teve uma relação boa com o Bill Clinton. Então já é uma questão que, de certa medida, já tem um problema, né, nessa relação pessoal, na visão política que o Netanyahu tem no que concerne a presidentes democratas. Então isso demonstra muito claramente como, e de novo, se a gente quiser fazer paralelo, né, com o que aconteceu em 68, os Estados Unidos no Vietnã e agora, como é muito mais limitado o poder que os Estados Unidos têm, ainda que, repito, né, é evidente que tem uma relação muito forte, que tem uma influência muito grande, mas que muitas vezes é difícil traduzir essa influência num poder concreto. Eliane? Bom dia, professor. Obrigada pela sua presença. O que a gente viu é que no início dessa guerra, né, a posição do Brasil era frontalmente oposta à dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos mantinham aquela aliança que parecia, né, praticamente incondicional ao governo de Israel, o Brasil estava numa posição mais de cobrança, né? Então o presidente Lula chegou a falar de genocídio, apoiou aquela ação contra Israel no Tribunal Penal Internacional, e também o Lula, né, o presidente Lula, escorregou e foi alvo de intensas críticas no mundo, no país, e até foi considerada persona não grata em Israel quando fez aquela comparação, né, com o que o Israel está fazendo na Palestina com o Holocausto. Bem, isso colocado, a gente está vendo que com a evolução da guerra, o que está acontecendo é que o Brasil continua na mesma posição, uma posição de cobrança e de repúdio ao que está acontecendo, né, ao poderio infinitamente maior
de Israel contra a Palestina, e quem está recuando e se aproximando mais da posição do Brasil são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, no início, parecia incondicionalmente a favor, foi recuando, e hoje as relações de Washington com Tel Aviv já não estão como costumeiramente estariam. Primeiro, como é que se vê esse recuo dos Estados Unidos, né? E segundo, como é que isso pode se refletir nas eleições americanas desse ano? Helena, acho que você colocou aí o diagnóstico correto, né? Acho que, de certa medida, ou seja, a postura do Brasil é uma postura que foi muito similar a outros países daquilo que é chamado do Sul Global, né? Veja, por exemplo, a postura da África do Sul, que foi ainda mais crítica, né, a Israel, muito mais ativa até do que a postura brasileira, né? O que a gente viu acontecer com o tempo é que o Biden foi sofrendo, né, por ser um presidente democrata, e a base democrata é uma base delicada de se manter, né? A própria coalizão que trouxe o Biden ao poder foi uma coalizão muito frágil, né? Você tem tanto aquelas alas mais chamadas progressistas do Partido Democrata, que são mais frontalmente críticas ao Estado de Israel, e outras alas mais conservadoras dentro do Partido Democrata, né? A vitória do Biden, não do Bernie Sanders ou de outro candidato mais alinhado à ala progressista nas primárias, né, do Partido Democrata, se deveu em grande medida ao apoio que ele obteve de setores moderados conservadores dentro do Partido Democrata, né? Mas na medida em que outros setores dentro desse partido passam a pressionar o Joe Biden, isso vai colocando algumas nuances na sua posição. Eu acho, Eliana, como eu disse no começo, a minha perspectiva um pouco sobre a sua pergunta sobre eleições, né? Minha perspectiva é um pouco diferente, no sentido de que existe uma análise que diz, olha, o Biden vai perder o voto, veja esse pessoal protestando em Gaza, então, portanto, o jovem não vai votar no Joe Biden, isso pode colocar em risco a eleição dele. De certa medida isso é verdade, porque numa eleição muito apertada, qualquer voto conta. Agora, se você olhar historicamente nos Estados Unidos, o eleitor jovem, primeiro, é o menor índice de comparecimento às urnas, né? Normalmente abaixo de 50% o comparecimento eleitor jovem às urnas. Em outra medida, e se você olha em termos da proporção do eleitorado que de fato vota, o eleitor jovem, o eleitor mais engajado, não é uma proporção muito significativa. Por outro lado, você tem esse movimento que eu falei no começo da nossa entrevista. Você tem um movimento da sociedade que, em certa medida, olha para esses protestos de uma forma reativa, né? Então é possível que eu diria que o Biden pode se complicar nessas eleições, não porque ele perde o voto do eleitor jovem, engajado, progressista, mas porque ele eventualmente pode perder o voto da parte da coalizão sua que é um pouco mais conservadora, né? Que é uma parte importante da sua coalizão. Independentes, esses que eventualmente serão dispostos a votar no Joe Biden, se eles começam a olhar para o Partido Democrata e dizer, olha só como são radicais, né? Olha só como eles fazem bagunça, esse tipo de coisa, isto pode tirar votos importantes do Biden, de eleitores que eles são eleitores mais velhos, eleitores mais moderados, que são uma parcela maior do eleitorado norte-americano. Muito bem, nós ouvimos, direto dos Estados Unidos, o professor Carlos Gustavo Pódio, que é professor associado da Berea College, em Kentucky. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Eldorado. Até uma próxima oportunidade, professor. Obrigado, um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Obrigada, professor. Bom, Eli, obrigada também. Hoje a gente falou bastante, né, com essas pessoas que estão no centro dos assuntos, né, tanto o professor quanto o nosso repórter no Rio Grande do Sul. E a gente volta a falar sobre esses assuntos amanhã também. Ok. Até amanhã. Beijão.